Olá, como vamos? Tudo bem? Vamos à leitura da Bíblia de hoje. Está contida em Gênesis capítulo 7, o dilúvio. E o Senhor disse a Noé: Vem tu e toda a tua casa para dentro da arca, pois a ti eu vi como justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás para ti de 7 em 7, o macho e sua fêmea, e dois animais que não são limpos, e de 2 em 2, o macho e sua fêmea. Das aves do céu também de 7 em 7, o macho e sua fêmea, para manter viva a semente sobre a face de toda a terra. Pois em mais 7 dias eu farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e toda a substância viva que eu fiz destruirei da face da terra. Agora, corrigindo o vídeo de ontem, eu falei que ele teria que saber mais ou menos, mas não, Deus, eu tinha me equivocado. Deus falou exatamente os dias. Então, para ele facilitou um pouquinho mais ou menos, né? Porque imagina quantos animais, 7 de cada espécie macho e vivo, então são 14 dos puros, dos impuros são 2. Imagina quantos animais naquela época. Bastante alimento que ele tinha que guardar. E Noé fez de acordo com tudo o que o Senhor lhe ordenou. E Noé tinha 600 anos de idade quando o dilúvio de águas veio sobre a terra. E entrou na arca Noé e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele, por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves, e de toda a coisa que rasteja sobre a terra. Entraram de 2 em 2 até Noé na arca, o macho e a fêmea, conforme Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, depois dos 7 dias, as águas do dilúvio estavam sobre a terra, no ano 600 da vida de Noé, no segundo mês, no 17º dia do mês. No mesmo dia, todas as fontes do grande abismo foram rompidas, e as janelas do céu foram abertas, e a chuva esteve sobre a terra 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, e Sem, e Cã, e Jafé, os filhos de Noé, e a mulher de Noé, e com eles as 3 mulheres de seus filhos. Só dar uma pausa aqui. Não é 40 dias. Foram 40 dias que a água estava jorrando dos céus. Então, fora para secar, depois eu vou ler aqui, vai estar escrito, mas foram mais de 40 dias. 40 dias foi só a água jorrando dos céus. Depois que parou, deve ter levado bastante tempo para secar. Mas enfim, foram bastante tempo. Eles e todo animal segundo a sua espécie, e todo o gado segundo a sua espécie, e toda coisa que rasteja sobre a terra segundo a sua espécie, e toda ave segundo a sua espécie, pássaro de toda espécie. E entraram para Noé na arca, de 2 em 2. De toda a carne em que há o sopro de vida, e aqueles que entraram macho e fêmea, de toda a carne, conforme Deus lhe ordenara. E o Senhor o fechou dentro, e o dilúvio esteve 40 dias sobre a terra, e as águas aumentaram e levantaram a arca, e ela foi elevada sobre a terra, e as águas prevaleceram e foram aumentadas grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre a face das águas, e as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os montes altos que estavam debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 covados acima as águas prevaleceram, e os montes foram cobertos, e morreu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto as aves quanto o gado e os animais, e toda coisa rastejante que rastejava sobre a terra, e todo o homem, todos aqueles em cujas narinas estava o sopro de vida,
E tudo o que estava na terra seca morreu, e foi destruída toda substância viva que estava sobre a face da terra, tanto o homem quanto o gado, e as coisas rastejantes e as aves do céu. E eles foram destruídos da terra, e somente Noé permaneceu vivo, e aqueles que estavam com ele na arca. E as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Então aqui diz, eu tinha falado, mas foi na mesma página, mesmo capítulo que falou. 40 dias para 150 dias, então 110 dias para secar a água. Muito alimento foi guardado para esse tempo todo. Por isso que eu falo, ouvir Deus nos leva a toda a direção divina. Ouvindo Deus, Ele nos dará o planejamento, o orçamento. Ouvindo Deus, Ele nos dará o que fazer, Ele falará o que temos que fazer e será muito mais fácil. No início todo mundo duvidou dele, mas depois que começou a cair a água, meu Deus, todo mundo queria estar lá dentro. Todo mundo é maluco e ridicularizado quando começa a fazer o projeto de Deus, mas depois que o projeto de Deus termina na vida da pessoa, todo mundo falará, só Deus agiu na vida dele para ele estar dessa forma. Amém, amém e amém.